Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no universo da Sol de Bento. Aqui eu te mostro que é possível viver de maneira mais acolhedora. Eu sou Solana Correia e hoje vou te falar sobre como o acolhimento pode ser manifestado na inclusão. Vamos falar sobre capacitismo, o preconceito contra as pessoas com deficiência e vamos refletir sobre inclusão. Um acolhimento inclusivo, ele convida a todos a se sentirem seguros e acolhidos, fortalecendo os vínculos com a sociedade. Você já se imaginou dependendo de uma outra pessoa para fazer coisas simples do dia a dia? Você sabia que cerca de 18 milhões de pessoas de 2 anos ou mais de idade do país têm algum tipo de deficiência? E que muitas vezes são tratados com ofensas e desigualdade? Existem desafios e experiências que só uma mãe de criança especial vive. Sabemos que a maternidade atípica pode trazer muitas dificuldades, emoções e aprendizados. Receber a notícia de que a criança que você planejou esperou nascer ou buscou no hospital para adoção tem alguma deficiência não é fácil. Todo sentimento que chega junto quando você recebe a notícia do diagnóstico da sua criança, as novas descobertas e as perspectivas de futuro. A família, principalmente as mães, não tem culpa nenhuma sobre a necessidade especial de seus filhos. Além disso, existem muitas falas que podem mais machucar do que ajudar e que são ouvidas constantemente por mães de crianças especiais. Guerreiras, heroínas e outras expressões podem ser sinais de esgotamento e uma rotina de sobrecarga que segue a maternidade há anos, seja ela típica ou atípica. Além disso, existe outro fator que contribui para a maior sobrecarga das mulheres. Segundo dados do Instituto Baresi, cerca de 78% dos pais abandonaram as mães de crianças com deficiências e doenças raras antes dos filhos completarem 5 anos de vida. As pessoas infringem as leis de benefício da pessoa com deficiência, tais como vagas de estacionamento, filas preferenciais e muitas outras. Vou te contar uma história de uma mãe que fiquei sabendo. Num tranquilo dia de primavera, Maria recebe a notícia de que seu filho recém-nascido, Lucas, possui uma deficiência neurológica. O diagnóstico é um choque para Maria, que se vê repentinamente confrontada com uma realidade inesperada e desafiadora. No entanto, ao olhar nos olhos amorosos de Lucas, ela sente um chamado profundo para enfrentar essa jornada com coragem e determinação. Inicialmente, Maria se sente sobrecarregada e desorientada. Ela questiona suas próprias capacidades e se sente incapaz de lidar com as demandas especiais de cuidar de um filho com deficiência. As dúvidas, os medos a assombram, mas ao mesmo tempo, uma voz interior a lembra do amor intenso que sente por Lucas. Ao compartilhar sua aflição com a família e os amigos mais próximos, Maria encontra um oceano de apoio e encorajamento. Sua mãe, uma mulher de sabedoria serena, se torna sua conselheira mais confiável, oferecendo palavras de conforto e orientação prática. Os médicos e terapeutas especializados se juntam à equipe, delineando um plano de cuidados adaptados às necessidades de Lucas. Com o coração pesado, mas cheio de determinação, Maria atravessa o limiar para um mundo novo e desconhecido. Ela mergulha de cabeça nas terapias e tratamentos, aprendendo rapidamente a navegar por um labirinto de consultas médicas e decisões difíceis. Cada passo é uma jornada emocional, mas ela se recusa a desistir. Os dias se tornam uma série de desafios e provações para Maria. Ela enfrenta noites sem dormir, preocupações constantes e momentos de desânimo profundo. Cada pequeno avanço de Lucas é uma vitória, conquistada com suor e lágrimas, e cada retrocesso é uma lição dolorosa sobre aceitação e resiliência. No meio das dificuldades, Maria descobre uma força interior que nunca imaginou possuir. Ela aprende a valorizar cada momento com Lucas, enxergando beleza na jornada única que compartilham juntos. O amor de mãe se transforma em uma forma motriz, impulsionando-a a superar qualquer obstáculo pelo bem do seu filho. Com o passar dos anos, Maria testemunha o crescimento e desenvolvimento de Lucas. Ele floresce sob seus cuidados amorosos e sua dedicação incansável. Maria se transforma não apenas em uma mãe forte e resiliente, mas também em uma defensora apaixonada pelos direitos e pela inclusão das pessoas com deficiência.
Com o tempo, Maria aprende a equilibrar o cuidado com Lucas com a necessidade de cuidar de si mesma. Ela busca momentos de descanso e renovação, reconhecendo a importância da sua própria saúde mental e emocional. Maria e Lucas embarcam juntos numa jornada de aprendizado mútuo, celebrando cada vitória, grande ou pequena. Assim, a jornada de Maria como mãe de um filho com deficiência é uma história de amor, coragem e de transformação. Ela emerge como uma verdadeira heroína, iluminando o caminho para outros que enfrentam desafios semelhantes, com a sua resiliência e capacidade de encontrar beleza na adversidade. E você, sabia que as pessoas com deficiência sofrem bastante com a falta de oportunidade de emprego? E aí uma pergunta importante que aparece é: por que uma pessoa com deficiência não tem capacidade de ser bom em um emprego? A sociedade deve ter empatia e respeito para com essas pessoas, para que elas possam viver melhor. Portanto, para a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, empresas privadas e públicas devem desenvolver mais oportunidades de emprego e também o governo deve fazer investimentos em propagandas publicitárias, em canais abertos de televisão, com o intuito de incentivar a sociedade ao respeito das leis públicas às pessoas com deficiência. E também deve incluir campanhas com redes escolares, propagando a conscientização do respeito, incentivando desde cedo esta prática. Vamos citar alguns exemplos. Não se pode negar que desde a época em que a história conta até a atualidade, tivemos alguns avanços como a criação da lei a favor do PCD. Não obstante, numa sociedade democrática que pressupõe liberdade e igualdade de direitos, medidas já foram tomadas, contudo, há muito a ser feito. Ainda estamos longe do alcance da inclusão de forma justa a todos. A pessoa com cegueira ainda enfrenta uma série de dificuldades, como, por exemplo, a de acessibilidade, no simples fato de exercer o direito de ir e vir livremente a lugares comuns com maior autonomia. Obviamente, seria muito interessante que a inclusão social fosse praticada por todos na mais boa vontade, através do bom senso e com imparcialidade, sem precisar caracterizar como algo obrigatório ou sequer fazer uso de ameaças como a aplicação de penalidades contra quem não a cumpre devidamente. Trabalhando com alguns exemplos como podemos contribuir para a inclusão de pessoas com autismo na sociedade. Trabalhando com alguns exemplos, como podemos contribuir para a inclusão de pessoas com autismo na sociedade? Elas sofrem diariamente com o preconceito que impacta seu autoconceito, a autoestima e a forma como são vistas socialmente. Dessa forma, as pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, percebem suas vidas sendo limitadas a categorizações e estereótipos sociais. Elas lidam não só com a intolerância, mas também com o capacitismo, que é o preconceito direcionado a pessoas com deficiência, grupo do qual os autistas fazem parte. Na comunidade em geral, promover a conscientização sobre o autismo e a importância da inclusão, fornecer treinamento para prestadores de serviço e outras pessoas que possam interagir com indivíduos com autismo e criar oportunidades para a interação das pessoas, como eventos e grupos de apoio. Outro exemplo, a deficiência auditiva. Que tipo de preconceitos sofrem os surdos? Os preconceitos contra o surdo existem em diversas situações. Como exemplos, pode-se citar a terminologia que algumas pessoas usam ao se referir ao surdo: mudo, mudinho, surdo-mudo, além dos risos e os olhares estranhos ao perceberem os surdos se comunicando por meio da língua brasileira de sinais. Como combater o preconceito? Para combater o preconceito e a exclusão social das comunidades surdas, é preciso uma mudança cultural e estrutural em diversos setores da sociedade. Assim, é fundamental que as escolas incluam a língua de sinais no currículo e que haja mais intérpretes de Libras disponíveis em diferentes ambientes. Por que Libras é importante para o povo surdo? Ela representa o orgulho e identidade surda, além de significar a liberdade de comunicação para as pessoas surdas e com deficiência auditiva. O direito de se comunicar na língua brasileira de sinais foi obtido com muito esforço, até que em 2002 ela foi reconhecida como uma língua do Brasil, assim como o português. A inclusão do surdo não é um fato que envolve apenas o sujeito surdo, enquanto pessoa que possui uma diferença,
mas também diz respeito àqueles que têm contato direto com essas pessoas, como instituições de trabalho, saúde, educação, familiares e toda a comunidade. Outro exemplo, a deficiência visual, cegueira. A deficiência visual pode ser dividida de duas formas, sendo a primeira a baixa visão, que significa haver uma alteração na vista que não se possa necessariamente remediar, e a outra que se trata sobre a cegueira, que significa haver perda total da visão. O fato de ser uma pessoa com deficiência já é uma condição com muitos desafios na vida de uma pessoa. Essa condição se torna muito mais complexa quando a deficiência é causada pela cegueira. Viver em sociedade nesse estado específico requer muita dependência de outras pessoas, ainda mais quando se vive em localidades sem adaptações para circulação livre de forma segura, dificultando a vida desse grupo de pessoas, de tal maneira impedindo sua independência. O ensino inclusivo não deve ser confundido com educação especial, embora o contemple. A educação especial nasceu a partir de uma proposta de educação para todos, independente da origem social de cada um. E a escola inclusiva, juntamente com uma sociedade inclusiva, refletiu-se em encontros internacionais, por meio de grupos que reivindicavam seus direitos sociais. O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, dentro e fora da escola. No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, assegura acesso ao ensino regular a alunos com deficiências diversificadas, intelectual, física, surdos, cegos, com transtornos globais do desenvolvimento e a alunos com altas habilidades de superdotação, desde a educação infantil até a educação superior. A escola é um ambiente multicultural diversificado que atende um público com objetivos, ideologias e necessidades diferenciadas. Enfim, essa é uma característica própria que acolhe indivíduos com aspectos múltiplos, sejam religiosos, políticos, sociais, entre muitos outros. A escola é responsável pela transformação do indivíduo. A escola é responsável pela transformação do indivíduo, o que corresponde a um conjunto de alterações comportamentais que se tem por aprendizagem. Quando se trata de alunos com deficiência, é preciso compreender que o processo de aprendizagem é possível dentro de sala de aula regular e modificar o pensamento excludente de que esses alunos não são capazes de estudar, conviver e aprender com os demais. É na escola que esse processo de transformação acontece de forma contínua, depois da família. É nesse espaço único que os indivíduos são capazes de assimilar conteúdos, interagir e construir conhecimento. E você sabe como eu cheguei a essas conclusões? Bom, cheguei a essas conclusões porque eu sou psicopedagoga e tenho a função de auxiliar outros profissionais da área e consigo ter uma visão mais ampliada para as dificuldades educacionais. Uma vez que a escola é um espaço onde deve incluir a todos sem nenhuma distinção e também deve ser um lugar de transformação. Muitas vezes nos deparamos com falta de acolhimento na educação e entre outros espaços. Vou lhe contar a história da Bia. A mãe da Bia me relatou que a gravidez tardia da Bia foi como uma viagem. Ela comprou passagem para Paris e desembarcou no deserto. Como trabalhar esse sentimento nessa mãe? Quando ela soube do diagnóstico de síndrome de Down da sua filha, tão esperada, lhe bateu o desespero. Quando a Bia nasceu, ela não queria mostrá-la para ninguém. Quando as pessoas batiam à sua porta para lhe visitar, ela pegava o presente na porta e não convidava para entrar. Durante a infância da Bia, ela enrolava e cobria a menina o máximo que podia para escondê-la, até que um dia não tinha mais como fazer isso. Essa mãe sofreu e chorou muito para aceitar que a sua filha era especial. Foi encaminhada para o atendimento especializado para receber estímulos importantes para o seu desenvolvimento e também o apoio emocional e acolhimento de outras mães que participavam desse espaço. A mãe da Bia sofreu ainda mais quando chegou o momento de matricular sua filha na escola.
ela chegou a receber a negativa da direção de escolas alegando que ninguém tinha tempo para ficar limpando a criança na escola e que enquanto ela não tivesse autonomia, ela não teria vaga. Após muito desespero e muito choro, a mãe da Bia se fortaleceu na instituição a qual a Bia era atendida e então procurou pela justiça para fazer valer o direito que sua filha tinha de estar na escola regular. Depois foi mais um tempo de desgaste para conseguir uma monitora para acompanhar a Bia na escola. Hoje, a Bia é uma menina muito feliz e adora estar na escola e continua frequentando a instituição que a acolheu desde criança. Mas sabemos que na escola, embora a Bia tenha uma monitora, os profissionais de educação precisam elaborar atividades que contemplem a Bia, para que ela possa continuar se desenvolvendo cognitivamente e intelectualmente. A sociedade inclusiva já começou a ser construída a partir de algumas experiências de inserção social de pessoas com deficiência, ainda na década de 80. Em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, modificações pequenas e grandes vêm sendo feitas em setores como escolas, empresas, áreas de lazer, edifícios e espaços urbanos para possibilitar a participação plena de pessoas deficientes, com igualdade de oportunidades junto à população geral. É preciso que entendamos que o ato de incluir é, antes de tudo, uma lição de cidadania e de respeito para com o próximo. Incluir é reconhecer que existem outros de nós que precisam participar de todos os meios, seja profissional, educacional, social, independente das diferenças. O cuidado com o outro a partir da sua real necessidade, de modo a se pensar em soluções que resolvam problemas quanto ao trabalho, na educação, de locomoção, entre outros fatores que contribuam para o bem-estar social, comum a todos. Esse olhar cuidadoso deve partir da sociedade, de profissionais de diferentes áreas de conhecimentos e pessoas responsáveis por zelar e que podem contribuir para uma sociedade mais justa, inclusiva e participativa. Problematizar os desafios da inclusão na sociedade envolvendo crianças e adolescentes em acolhimento institucional, buscando discutir a importância de seu papel para a construção da cidadania. Para tanto, voltaremos nosso olhar para a vulnerabilidade da infância e a realidade do acolhimento, os preconceitos enfrentados por aqueles ou aquelas que vivenciam tal situação, as políticas públicas e institucionais disponibilizadas, a educação como projeto de cidadania e a escolarização como subsídio à autonomia. É preciso atentar para as possibilidades de inclusão de pessoas com deficiência e não para as dificuldades. Para isso, construir uma sociedade mais digna para todos, com ou sem deficiência. Isso só será possível quando cada cidadão, cada um de nós, entendermos que o movimento pela inclusão não é algo que está distante. O movimento pela inclusão é algo que deve fazer parte do nosso cotidiano. Muitas vezes, sem uma rede de apoio que sustente a inclusão, as crianças e adolescentes tendem a não se considerarem suficientes para se lançarem nos projetos educacionais oferecidos. As alcunhas de preguiçoso, incompetente, relaxado ou desinteressado, angariadas ao longo da vida escolar, produzem o efeito de afastá-los do processo educativo. Essa condição dificulta ainda mais sua inclusão nos espaços sociais, acentuando a intolerância e intensificando as adversidades vivenciadas. No entanto, apesar das legislações nesse sentido, essa não é uma prática frequente. Além dos obstáculos encontrados para a inserção na rede de ensino de tantas categorias populacionais, há dificuldade para a inclusão de seus membros. O respeito à diversidade, seja cultural, física, econômica ou social, constitui ainda uma etapa a ser conquistada. Aceitar e trabalhar as diferenças decorrentes das devidas dificuldades materiais de existência, inconsistências familiares e sociabilidades incertas é difícil. Embora essas medidas produzam a desconstrução do preconceito, ainda poucos vigoram no país. Enquanto isso, pessoas com deficiência que fogem aos parâmetros estabelecidos sofrem a naturalização de sua estigmatização, posto que até mesmo o meio acadêmico reproduz conceitos e posturas discriminatórias em sua essência, sem se dar conta disso. Esse processo culminará na sua reprovação ou exclusão do sistema escolar, acarretando consequências na sua inserção no mercado de trabalho.
Como todos os pobres e párias, os acolhidos são relegados ao anonimato, atravessando o período escolar sem apoio ou investimentos que os impulsionem a desenvolver suas habilidades, uma prática que compromete suas possibilidades de desenvolvimento e ascensão social. Eu te convido a pensar um pouco sobre as questões que eu vou colocar aqui. Como a inclusão influencia um povo? A inclusão social é uma questão fundamental na construção de uma sociedade diversa e igualitária. Ela garante que todos, independente de suas características, tenham respeitado seus direitos à educação, saúde, trabalho, entre outros. A inclusão ajuda a enriquecer o espaço onde estamos e propicia dignidade em um contexto de tratamento e acolhimento igualitário. Qual a importância da inclusão como fator social, pessoal e educativo? É preciso entender que a inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular é fazê-las integrantes da escola num sistema único de educação. Nas escolas de educação especial, os alunos conviviam somente com os outros com deficiência, iguais ou diferentes da dele. Todavia, vivemos em um momento em que o mundo prega o respeito à diversidade e que esta seja entendida como um processo natural, pois defender a inclusão escolar é necessário para que seja dada a oportunidade a todos os alunos de estarem na escola e juntos aprenderem o respeito às diferenças. Você sabe qual é o impacto social da inclusão? A inclusão é uma questão fundamental na construção de uma sociedade diversa e igualitária. Ela garante que todos, independente de suas características, tenham respeitados os seus direitos à educação, saúde, trabalho, entre outros. A inclusão ajuda a enriquecer o espaço onde estamos. Então, você gostou dessa forma de pensar o acolhimento, respeito e inclusão? Eu gostaria muito de ler o seu comentário. Isso é muito importante para mim, pois também me sentiria acolhida por você. Você gostou de ser acolhido pelo universo da Sol de Bento? Se você gostou, então saiba que pode atuar mais ativamente pelo acolhimento nas mais diversas áreas. Entra na nossa página e fica sabendo como. Vou deixar o link aqui em cima na bio e também aqui embaixo na descrição do vídeo. Fica ligado nas nossas redes sociais e na nossa página na web, que temos muitas novidades vindo por aí. Levantar, seguir e reconstruir o nosso Rio Grande do Sul. Um grande abraço e até breve!